Quero falar com você essa noite de uma voz que abre portas, amém? Tem uma voz que despedaça o jugo e te faz sonhar novamente. Nós precisamos entender isso de maneira prática. A possibilidade de nós, como igreja, no Brasil e no mundo, tomarmos essa palavra profética de que 2024 é o ano das portas abertas, como só o slogan do ano, é muito grande. E isso cai na inatividade nos nossos dias. Mas a profecia é uma palavra que anela com a vontade de Deus, que respeita os limites da palavra escrita de Deus, a Bíblia. A palavra profética, ela vem de encontro com o nosso coração, mas ela é vida para nós e alimento espiritual. Então, 2024 é o ano das portas abertas, não é o slogan da videira em Santa Helena. Não, é a palavra de Deus para os filhos do seu amor. Isso precisa ganhar espaço e aplicação nos seus dias. Precisa ganhar o seu entendimento e aplicação diariamente para você entender e perceber as portas. A vigilância, ela nunca foi descartada da vida cristã. Por mais graciosa que seja a mensagem de Deus salvadora na cruz, ela sempre nos põe de pé quanto à esperança de uma herança. As coisas que o Senhor vai fazer depois de ter te salvado. Muitos aí fora acreditam que o fato de Deus nos ter tirado da lama, nos arrancado com a mão poderosa das trevas é o suficiente. Mas a Bíblia não relata isso. E o coração de Deus parece não anelar única e exclusivamente somente com isso. Deus tem vida depois da cruz para os filhos. Depois da cruz, ele fala assim, é melhor que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Olha, conveniente, educado e ético falar isso, se não fosse verdade, vinda da parte de Deus, é melhor que eu vá. É melhor que eu me despeça desse plano. É melhor que eu passe pela cruz. Olha, é muito fácil nós olharmos para os evangelhos e ver a festa que era andar com Jesus nas ruas. Era muito legal ele falar assim, vai lá, remove a pedra, cava de novo lá a cova, traz o caixão para fora e falar, Lázaro, levanta, saia daí, vem para cá. Emocionante, é uma aventura e tanto. Mas ele falou que mesmo diante desse cenário aventureiro, emocionado, de muita gente sendo tiradas do anonimato, sendo colocada na galeria celestial dos heróis da fé, ele fala assim, é melhor que eu vá. Tinha uma promessa depois da cruz, de vida. Ele falou, olha, depois que eu for é que as coisas vão ficar boas. E o Espírito nos é enviado para isso, ele nos manda um auxiliador. E esse auxiliador vem fazer morada em nós. A Bíblia fala que para aqueles que creram, esse poder da filiação veio habitar dentro do seu coração, passou a ser realidade em você. O apóstolo Paulo lá na frente vai falar que essa é a esperança da glória. Se há uma esperança de glória na vida do cristão, é essa a realidade. Cristo em nós. Fala assim, ó, Cristo em mim. É a esperança da glória. Essa é a realidade. Essa palavra que desceu dos céus e viveu na terra sem pecado, agora habita dentro de nós, habita no nosso coração. E agora ela ressoa a partir dos seus ministros. Eu estou falando, quando nós falamos que 2024 é o ano das portas abertas, nós estamos falando do favor que já está em você e dos meios e métodos que serão utilizados para a realização de todas as coisas que abrirão portas para você em 2024. Amém? Vocês estão entendendo? Eu estou rápido demais. Porque, olha, a minha aparente exortação é para que você se apegue a essa palavra, porque ela é para você. 2024 é ano de portas abertas. Se você espera prosperidade, ela virá por uma porta. Dura coisa é você passar a vida toda assentada diante de uma porta sem perceber que ela está aberta e acessível para você. Sem ter ousadia de se levantar, ir lá e tocar na maçaneta e ou ao menos bater para ver se tem alguém do lado de dentro que possa abrir. Sem iniciativa, paralisado, não, deve ser para outro. Ninguém colocaria porta para mim. Na minha vida tudo é tão difícil, tudo é tão escavado, tudo é tão construído. É sempre eu iniciando, é sempre eu começando as coisas. Mas a palavra do Senhor para nós em 2024 é outra. É o ano das portas abertas. Portas de prosperidade. Alguns poucos. Porta de cura. Melhorou. Porta de salvação.
porta de enriquecimento, porta de progresso, porta de descanso, porta de prazer, porta de lazer, porta de sabedoria, porta de conhecimento, acesso liberado para você. Glória a Deus, você está entendendo. Tem uma voz que abre as portas, libera os acessos. Às vezes a porta já está até aberta, mas você ainda não viu. Mas quando você vibra as suas cordas vocais, não é só a voz do cidadão que fala. Fala também aquele que habita em nós. Sabia que o pensamento, ele acontece antes da fala? Parece óbvio, né? Mas é muito bom você entender isso pela luz da Bíblia. Em Gênesis, no capítulo 1, a Bíblia começa falando que no princípio a terra estava sem forma e vazia. Havia um caos na face do abismo. O Espírito pairava sobre as águas. E no verso 3, disse Deus. Ele falou uma palavra criativa. Ele deu uma ordem no cenário. Ele falou diante de umas circunstâncias e ela foi completamente alterada diante da sua voz. Uma voz poderosa. Lá na frente, no Evangelho de João, Jesus vai ser descrito pelo apóstolo do amor como o verbo, a palavra. Em outras palavras, usando de alegoria e analogia, aquilo que foi dito e saiu da boca de Deus, que venceu as trevas no início da criação, foi Jesus, a palavra operante, a palavra ativa, a ação da boca de Deus, aquilo que promoveu luz no início de todas as coisas. A luz que o Senhor mesmo atestou é boa, Viu Deus que a luz era boa. Por quê? Porque Deus é bom, abre portas boas. Semana passada nós falamos da igreja de Filadélfia. Falou, olha, o anjo conhece as suas obras. E ele fala, porém, uma porta diante de você que ninguém pode fechar. Olha, se um estranho aparece para você hoje e abre uma porta, no mínimo você fica receoso, preocupado, sim ou não? Mas esse que aparece para a igreja aqui, em Apocalipse no capítulo 3, é aquele que tem as chaves de Davi. E não é só as chaves de Davi, as chaves da casa de Davi. E conforme disse o profeta Zacarias, é onde o Senhor derrama o Espírito da graça. Quem apareceu para abrir uma porta na sua vida no ano de 2024 é aquele que tem as chaves do acesso, de onde o Senhor derrama o favor e a graça de Deus. As portas são confiáveis. Ainda que não exime a possibilidade de adversários e circunstâncias, é uma porta de favor e graça. Por quê? Porque nós temos a segurança daquele que tem a chave. Aquele que vai abrir portas para nós agora em 2024 é aquele que também nos dá segurança de salvação, porque nos ama e faz firme a nossa esperança. Amém? E você é fruto dessas coisas. Se nós seguirmos aqui com a Bíblia e chegarmos ali no capítulo, no verso 26, 27 e 28, você vai ver que Deus fala, Ele fala ali na sua comissão, entre o Espírito e o Filho, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Não existia, é só um desejo, é um intento do coração. É um desejo interior, é uma vontade que nasceu no coração do Pai. Em outras palavras, é um sonho, um desejo profundo, ou um profundo desejo, uma paixão interior que faz com que ele projete na sua mente algo. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. O fato de ter Deus criado todas as coisas pelo Espírito e pela sua palavra, e aqui no verso 26, declarar que você é a imagem e semelhança dele, nos assinala algo muito importante para um cenário de portas. Se você é a imagem e semelhança daquele que te criou, você, assim como ele, cria falando pelo poder do Espírito Santo de Deus. Você quer que o Espírito Santo habite em você? No cenário de Gênesis, projeta por favor, Gênesis 1, 2. 1, 2. Vou voltar. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas na face do abismo. Olha lá,
E o espírito de quem? Não era um espírito maligno, não era o espírito do homem, não era o espírito de qualquer coisa, muito menos o espírito de porco. O espírito de Deus, o espírito daquele que habita em você. Ele pairava sobre as águas. Verso 3. Disse Deus, haja luz e houve luz. Sabe por que as coisas aconteceram? Porque o Espírito estava presente sobre a face das águas. A palavra pairava aqui no original é chocar, né? Mas não é o chocar de vibrar ou bater contra, não. É o chocar de uma galinha sobre os ovos. É como quem gesta. O Espírito gestava algo. E muitas vezes é assim conosco até hoje. O Espírito gesta o querer e o realizar. A gente faz ver uma necessidade, a necessidade de um carro melhor, a necessidade de uma repreensão diferente ou de uma atenção específica com um dos filhos, de uma atenção especial com o casamento, um trato melhor com o cônjuge. É o Senhor quem efetua em nós o querer e o realizar. E Ele o faz por onde? Pelo Espírito que gesta. Aqui o Espírito não tinha casa, não tinha morada, Ele pairava sobre as águas. Mas na nova aliança o Espírito tem morada. Ele habita no coração do homem. Você é casa de Deus. Ele tem chaves da sua vida. É Ele quem abre portas. Você é o lugar onde o Senhor derrama o Espírito do favor. Oxalá que o Senhor te dê sensibilidade suficiente para você acreditar nessas coisas que iniciam timidamente no seu interior. Porque é o Espírito gestando. E Ele precisa gestar isso no seu interior com força suficiente para te encorajar a falar. Sabe por quê? Porque a boca fala do que está cheio o seu coração. Quando Jesus fala em Gênesis 1:26, façamos o homem, essas coisas também se materializam. Independente da forma, das fórmulas e da matéria-prima que é usada, isso vem à tona e acontece. Por quê? Porque Deus segue com a combinação Espírito e Palavra. Sabe qual que é a voz que abre portas? É a voz de um desejo profundo. É a voz de um sonho que clama. Ele sonhou com você aqui, ó. Ele tinha um intento interior. Deus não sofre influências de ninguém. Ele não abre plebiscito, não, de votação para nada. Ele simplesmente quis. E quis de maneira tão profunda a ponto de dar vida para essas coisas. E elas se materializarem diante de toda a criação. E Deus fala assim, é bom que eu fiz. Deus satisfeito com a criação humana. Tudo criado por meio disso. Envolvendo esses ingredientes. Um desejo profundo e uma voz criativa. Amém? Você precisa falar. De verdade. Porque Deus é assim, Ele fala por meio das palavras, cria por meio das palavras, age, cura, desperta, enriquece por meio daquilo que Ele fala. Não é só mais uma palavra para 2024, né? Tava ali com os meus botões pensando, se a gente coloca esse versículo ali na lateral, se coloca na frente, se a gente faz uma lona ou se desenha um painel, né? E aí o Espírito Santo falou comigo, mas o que é mais importante? Está pendurado nas paredes ou cravada no coração das pessoas? Porque por diversas vezes nós já falamos de portas semana passada, nós já falamos de portas na semana anterior, falamos que 2024 é o ano das portas abertas, mas até quando nós vamos ficar falando de porta aqui? Até quando você acha que eu deveria repetir para você que 2024 é o ano das portas abertas? Fala assim, até as portas se abrirem. Porque tem uma palavra que abre portas. Até se elas estiverem trancadas. Lá em Isaías, no capítulo 45, a Bíblia fala que tem um que vai adiante de nós, endireitando os caminhos, arrebentando com as portas de condenação, arrebentando com as portas de bronze. Ele vai adiante de você falando assim, ó, agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O acesso está liberado. Entre ousadamente aqui na casa do favor. Entre ousadamente na casa de Davi. Eu sou aquele que tem a chave e agora eu estou pondo a porta diante de você. Olha, a maneira de você acessar e entrar nessas portas é falando. Essa é a visão da nova aliança. É aí que está um instrumento de batalha. É agora, olha, você não vai conseguir falar por muito tempo
e de maneira muito repetitiva e constante de coisas que não encheram o seu coração. Você que lidera uma célula, que acompanha o pequeno grupo e está nas casas, você vai conseguir pegar o folhetim da palavra, ouvir e prepará-la e se preparar por um momento que vai alimentar algumas pessoas. Mas se essa palavra não for internalizada em você e não for alimento para você a ponto de encher o seu coração, você não vai conseguir falar até que as portas se abrem, até que as coisas se materializem primeiro para você. Sabe por que o Senhor te trouxe aqui? Porque Ele anseia te fazer participante dessa abertura de portas. Ele tem portas abertas para todas as denominações, para todos os filhos, para todos aqueles que são gerados pelo Espírito, nascidos de novo. Não é uma exceção, não é uma exclusividade para a videira em Santa Helena, nem para o pastor Wendel, o pastor Luiz, não. É para todos os filhos. Mas você está aqui ouvindo hoje e muitos não. Essa realidade ganhando vida na sua vida, na vida dos seus filhos, nos seus negócios, nos seus empreendimentos, vão te encorajar a ponto de você proclamar. Você consegue perceber a importância de você crer na palavra profética? Olha, se ela for um slogan ou se ela for a chavinha que eu te entreguei aqui no culto de virada, que nós fizemos com muito carinho para você, se ela for exclusivamente isso, não vai ser suficiente. Ela precisa ser cravada no seu coração. Seu coração precisa transbordar dessa convicção. 2024 é o ano das portas abertas. Eu vou entrar em portas de prosperidade. Eu vou entrar em portas de sabedoria, de conhecimento. Eu vou encarar portas de progressos. As portas de encorajamento estão para mim. Eu vou vencer o medo. Talvez você tenha empreendido há anos aqui na cidade, feito muitas coisas, se sustentado, dado um duro danado, trabalhado bastante, mas sempre com uma insegurança quanto às próximas colheitas, quanto ao cenário econômico, quanto ao cenário político, a cultura do lugar, refém das circunstâncias externas. O apóstolo Paulo fala assim, Romanos capítulo 12, verso 2, não vos conformeis a essas coisas. Não vos conformeis às coisas desse século. Não entra na forma disso. Não ouça essas coisas. Não se apegue a isso. Não alinhe a sua comitiva, a sua família nessa direção. Olha, isso aqui não é um chamado do apóstolo Paulo para você viver de maneira inconsequente, não. Olha, Deus, quando Ele fala por meio da sua palavra, você precisa se lembrar que Ele é o Deus onisciente, que sabe de todas as coisas. Então dele vem a instrução que está acima de todo conhecimento que há na terra. Então é sim uma palavra de sabedoria e conhecimento que merece no mínimo atenção. E às vezes você tem medo da concorrência, às vezes você tem medo do estado econômico da cidade, às vezes se chove ou se não chove você tem medo porque você plantou. Às vezes você tem medo de abrir um negócio, às vezes você tem medo de diversificar, às vezes você está paralisado para abrir novas portas, aprender novas coisas. Às vezes você tem confiado todos os seus ovos numa cestinha só. E os ovos que você tem, tá todos ali. Qualquer coisa que der de errado naquilo ali, perdeu tudo. E vive ali de maneira tensa. Olha, o Senhor está abrindo portas para você. Não limite o Senhor, seu conhecimento na sua sabedoria. Deus tem muito mais para fazer na sua vida. É o mundo quem te limita a ficar com uma coisa ou outra. Quantas pessoas aí fora estão reféns de circunstâncias do tipo bem sucedido no trabalho. É um médico exemplar, é um advogado exemplar, é um bom profissional, é um bom engenheiro, é um bom empresário, mas a saúde está por um fio. Ou às vezes é um excelente profissional, tem muito sucesso na carreira, é um excelente atleta, é alta performance, mas o casamento é completamente destruído. Os filhos vão de mal a pior. E aí, qual que é a justificativa mais compreensiva? É de que investiu tempo demais na carreira. Investiu tempo demais nessas coisas, se consagrou, desassistiu lá. E é assim mesmo. E às vezes você até pensa em empreender, em aprender algo novo, mas já condicionado a isso, que vai custar caro. No fim da jornada, você pode até ter conquistado algo, mas a sua saúde já não está das melhores. Do que adianta uma riqueza, se ali na sua maturidade, o povo chama de melhor idade, mas não tem muita coisa de melhor nessa idade, não.
Depois dos 40 para lá, parece que a melhor idade já passou. Né? Mas o povo chama de melhor idade. Do que adianta você abastecer muito bem seu depósito e ter dinheiro para comprar uma boa cama, mas chegar ali, no momento que você tem tempo para dormir, não tem mais sono. Ter dinheiro e recursos para ir nos melhores restaurantes, mas o apetite se foi. Uma vida ansiosa, uma vida depressiva, amargurada, casamento que acabou, os filhos que parecem ignorar o coração do pai, não ouvem a repreensão da mãe, e as coisas todas assim dilaceradas. E às vezes você vai se conformando a isso. Olha, as portas que o Senhor está abrindo em 2024 envolvem toda a sua vida, todos os seus relacionamentos. É para você ser bem-sucedido nos negócios e no casamento. É para você ser bem-sucedido nos seus empreendimentos, na sua carreira, na sua graduação e também na criação dos seus filhos. Como foi dito lá por Moisés diante de Faraó, nenhuma unha vai ficar para trás. O Senhor vai abrir porta para todo mundo, para a sua casa inteira passar. Para todos aqueles que creem, né? E você vai passar por portas falando. Isso, começa falando amém. Amém. Sim, é assim que vai ser. É assim que é. Você é fruto de um sonho. Sonhos enchem o coração de alegria. Enchem o coração de alegria. Quem sonha, fala. Quem está apaixonado, quem quer muito se casar, ele fala de casamento. Ele olha coisas de casamento. Quem quer muito empreender, quem quer muito um carro, quem quer muito uma casa, ele busca na internet essas imagens. De alguma forma, é verdade, essas coisas vão enchendo seu coração a ponto de saltar pelos seus lábios, a ponto de você falar. E a palavra que sai da sua boca é quem desentorta o caminho, porque é uma palavra criativa. Amém? Você vai falar? Aleluia? Às vezes a forma desse mundo pode deixar projetado Romanos 12:2? Pode deixar projetado? O Senhor vai abrir porta de sonhos, de desejos profundos. Se você não consegue mais perceber nem se lembrar dos seus sonhos, o Espírito Santo mesmo vai vir te lembrando de coisas que Ele falou na sua juventude, na sua mocidade, ou de coisas que Ele tem falado a respeito dos seus filhos, das suas filhas, do casamento deles, das coisas que Ele tem prometido para você, para o seu futuro. E Ele vai te falar de maneira assim tão contundente e viva, a ponto de encher o seu coração. Olha, é muito importante você pegar essa palavra de portas abertas e cravá-la no seu coração a ponto de, assim, ficar um pouco chato. Eu passei o ano de 2023 todo dando feliz aniversário assim, ó. Meus parabéns, viu? Feliz aniversário. Que nesse novo ciclo, a sua casa seja cheia de tudo que é bom. É bom receber isso ou não é? Mas deixa eu te falar uma coisa, é muito melhor falar. Eu falava para me lembrar que eu estava no ano da casa cheia. Tá cheia. Quase estourando aqui, ó. Falei, se a esposa tá algumas horas do parque, vai participar do culto, a esposa do pastor, vai. Mas é a minha alegria, Deus encheu a minha casa. Eu tenho mais motivos. Eu sou mais encorajado agora para falar das promessas e das profecias que o Senhor tem liberado para nós. Porque minha casa se encheu enquanto eu falava. E toda vez que eu falava, eu me lembrava. E eu deixava esses pensamentos assim, onde é que a minha casa está se enchendo? Onde é que a casa está ficando cheia? Eu fui vendo o Senhor me dando sabedoria para algumas coisas. Eu fui vendo vitória em algumas áreas assim, escassas, que pareciam ser vácuos na minha vida. Coisas assim que eu nunca dei atenção e de repente eu tinha uma sabedoria para lidar com aquilo. Fui olhando e falei assim, olha, esse cômodo aqui agora está preenchido, que eu sei lidar com isso aqui, ó. Eu sei o que faz nessa circunstância, naquela outra. E fui desfrutando dessa palavra profética durante todo o ano, falando. Olha, eu te desafio, em 2024, toda mensagem que você for mandar no grupo da sua família, né, para os seus amigos, eu te desafio, eu falo assim, olha, tão somente creia que em 2024, o Senhor, forte e poderoso, vai abrir uma porta extraordinária para você.
É importante que você fale, porque enquanto você fala, as portas vão ser liberadas para você. Olha, a primeira coisa, me perdoa se eu sou repetitivo, mas a Bíblia fala que depois dos 40 o homem pode se tornar repetitivo. A Bíblia fala, pelo menos na minha. Se a sua não fala, é porque a sua tem menos de 40. Olha, a primeira coisa, ou uma das coisas que sinalizam a promessa de Deus na vida de Abraão, é ele deixar de se chamar Abrão e passar a chamar Abraão, é que ele se tornou. Abraão significa pai de multidões, ele não tinha filhos, mas no meio da esterilidade ele recebe o nome que é uma promessa. E agora, ele é convidado pelo Senhor para viver os seus relacionamentos. Em toda vez que ele mencionava o nome, ele falava da promessa. Todas as vezes que ele ia falar o nome, ia se apresentar em algum lugar, ele declarava: 2024 é o ano das portas abertas. Ei, como é que você chama? 2024 é o ano das portas abertas. As pessoas falam, e ficou doido. Mas vai abrir uma porta, nem que seja do hospício. Eu vou sair por aí correndo, cheio de alegria, cheio de vigor e de coragem, porque foi o Senhor que abriu, porque eu conheço aquele que tem aberto as portas diante de mim. Não interessa a sua opinião, porque eu não me conformo a essas coisas. Eu não sou seduzido por essas aparências. Amém? Não vos conformeis com este século. Não dê ouvidos a outro senhor. Você não vai conseguir servir a mais de um. Jesus já deu sinal suficiente de amor por você. A Bíblia fala que Deus prova seu amor entregando Jesus para morrer em seu favor lá na cruz. De uma vez para sempre. É exclusivo. Isso não muda mais. Isso te conquista de maneira arrebatadora para você crer exclusivamente nesse Senhor e nesse Salvador. Então, vai abominando todas as outras falácias. Às vezes também, quando nós falamos de portas abertas, você fantasia muitas coisas, né? Mas, olha, o Espírito que gera o querer e o realizar, ele também te guia pelas coisas que são do Senhor. Então, às vezes, tem algumas coisas que o Senhor vai colocar no seu coração e vai subir para a sua mente como fantasia, alegórico demais, grande demais para você, né? Quem é você para se casar assim? Quem é você para morar aí? Quem é você para dirigir esse carro, aquele carro, né? Às vezes, para o seu entendimento, para a sua mente, são coisas assim completamente improváveis. Mas uma palavra de encorajamento para você: é melhor você exagerar na imaginação e nas fantasias do que você deixar escapar aquilo que o Senhor tem gerado no seu coração. Então, se for para errar, erra mirando as estrelas. Amém? Mirando para cima. Às vezes fala assim, nossa, tá alegórico demais. Ok, mas se ele me der a metade aqui, já tá bom. Ao invés de se intimidar, falou, olha, isso aqui nem sonho é. Eu nem tenho vontade, eu nem tenho disposição de orar. Mas quando é que foi configurada a bondade de Deus segundo o seu comportamento? Não é um bom sequer. Ele é toda bondade e Ele usou de favor para conosco quando nós ainda éramos inimigos, pecadores. Ele te tirou, foi do império das trevas. Ele te tirou do lugar de amargura. Ele te comprou na baixa, quando ninguém via valor nenhum em você. Você estava ali, assentado na lama, sujo do pecado, esperando o seu salário. E o salário do pecado é o quê? A morte. E Ele foi lá, viu o valor em você, a ponto de comprar com preço de sangue. É o suficiente. Essa compra é o suficiente para você crer completamente em toda a sua palavra. E crer também que as portas são seguras o suficiente para você acessar e entrar, amém? Você sabe qual que é a diferença? Quem que é o rei da selva? Alguém sabe? As crianças são afiadíssimas, né? Os mais maduros é porque ouviram isso há muitos anos atrás. Eu te entendo, eu também ouvi. Mas quem que é o rei da selva? E por que o leão é o rei da selva? Ele é o maior? Parece que a girafa ser bem mais alta. Ele é o mais forte. Você olha um urso que pesa ali quase 1,5 toneladas, 2 toneladas e meia, então não é a força. Você para ler algumas curiosidades sobre a águia, você fica boquiaberto, parece um ser humano X-Men.
a visão, a velocidade, a força, a perícia nos detalhes quando vai caçar. Tem muitos animais na selva apurados para uma coroa, mas escolheram o leão. Você olha para a casa do leão, no cenário da casa ele é o preguiçoso, porque é a leoa que caça e depois que ela abate a comida, ela sai, ele come e depois que ele enche a barriga, ela come o resto e divide com os filhotes. Ele não parece ser dos mais nobres. Um pai nobre e saudável, no mínimo, serve a casa, sim ou não? As coisas desse século te ensinaram essas coisas. Mas na casa do leão, não. Na casa do leão, o papai vem primeiro. Aí você olha, o que esse leão tem de mais? Será que ele é o mais inteligente? Vocês já viram, por alguns minutos, assim, o convívio dos macacos? Já viram ou não? Tem gente, a ciência mesmo atesta que o porco é um dos animais mais inteligentes que tem. Porco é um dos animais, podia pelo menos elaborar um cardápio melhor, né? Como que alguém que é um dos mais inteligentes escolhe se alimentar daquilo? Falou, olha, você pode até ser inteligente, mas o seu cardápio é ruim pra caramba. Aí o leão tá lá no cenário com a coroa, sentado no trono. E por que motivos? Muitos não sabem. Mas você já viu qual que é o comportamento do leão diante da criação? Você já viu um leão caminhando? Sim ou não? Não. Quando ele começa a caminhar, ele parece estar desfilando. É ou não é? Imponência. É ou não é? Quando ele está correndo, a vontade que você tem, aquela juba balançando, parece uma propaganda da seda, né? Parece propaganda de shampoo. Sua vontade é pôr em câmera lenta e você vê assim, ó, ele rompendo com aquele cenário de fundo, né? Se ele estiver de frente, então, assim, ó, vontade é de você dar um abraço, assim, né? Esfregar sua cara naquela juba. Parece uma pelúcia linda. Mas agora, se ele vai na direção de uma caça, não importa o tamanho. Ele vai de maneira muito determinada. Ele vai com foco. E pode ser uma girafa, de quase 3 metros de altura. Pode ser um urso, de quase 4 metros. O triplo do tamanho, da força e do peso. Quando ele olha com uma atitude. Eu vou matar e eu vou comer. E assim é feito. Atitude. Atitude, o comportamento. Comportamento de quem tem um espírito poderoso. Quem exala uma realeza na terra, sabe? O Espírito Santo de Deus te fez rei e sacerdote. Ele te deu nova aparência. O Espírito do Senhor fez morada no seu espírito, fez morada no seu coração, mas Ele te deu nova imagem e expressão. Ele te deu expressão real, para você agir como um leão, fala assim, para mim agir como um rei. Então você estabelece alvos, mas você não estabelece alvos para ver se, né, vamos ver o que dá, para ver como é que fica, ou deixa a vida me levar. Vida, leva. Eu vou aqui acumular mais umas horas de indecisão para ver se dá certo. Não, atitude. Atitude. As portas que serão abertas para nós agora em 2024 vão requerer de você um posicionamento assertivo, uma atitude. A porta é para mim, né? Às vezes você recebe a notícia e na primeira trava você fala assim, deve ser porta para outro. Não, tem portas que você precisa insistir. Você precisa falar até que elas se abram. As suas palavras são poderosas porque são palavras que vêm do alto. Olha, a fonte de onde procede todas as coisas é tão ou mais importante do que tudo aquilo que você faz, né? Eu posso colocar aqui um copo de água gelada para você, limpa, cristalina dentro do copo, e você está com muita sede, né? Eu posso vir aqui com uma bandeja e colocar ela para você. E aí antes de você beber, eu falo assim, espera só um minutinho. Tá vendo aquele monte de esterco ali? É a fonte. Você bebe? Não, veio de lá? Não, então passa para outro. Eu nem tô com tanta sede assim. Assim também são as coisas do Senhor. A fonte interessa. De onde é que vem todas essas coisas? De onde é que provém todas essas atitudes, esses comportamentos? Né? Você consegue acreditar que é Deus quem efetua em você o querer? O desejo vem do Senhor. Olha,
Boa parte dos problemas que eu e você tem está ligado ao desejo, sim ou não? Projeta, por favor, Mateus capítulo 7, verso 7. Mateus 7, 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. 8. Pois todo que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-vos-á. Aleluia! Olha, aqui é um cenário de porta aberta que o Senhor nos estimula a pedir, buscar e bater. Amém? O Senhor é aquele que vai adiante de você preparando as portas, preparando os caminhos, celebrando as necessidades. É Ele quem te desperta para o querer. Boa parte dos problemas que você entrou, das escolhas ruins que você fez, você estava refém de alguns desejos que não anelavam a vontade de Deus. De alguma forma isso te intimidou, te paralisou, porque não foram boas escolhas. E te intimidou a ponto de roubar essa palavra ousada e criativa, essa atitude de rei que o Senhor tem posto no seu interior. Mas essas portas que vão ser postas em 2024, elas passam por cima de todas essas coisas e te convida a colocar os seus desejos embaixo de uma palavra criativa, poderosa, embaixo de um lugar onde há luz o suficiente para dar entendimento das coisas que precisam de fato ser acessadas por você. Às vezes, a despeito de não ser as portas que estão para você, você nem as mira. Mas eu te desafio, 2024, mira todas que o Senhor colocar no seu coração. Vai em todas, mas faça uma coisa específica. Projeta Isaías capítulo 1, verso 9. 9. Não, 1:19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. As portas que vão dar acesso a tudo de bom que essa terra tem produzido envolve o seu desejo, a sua vontade e aquilo que o Senhor tem falado para você. A exposição das coisas que você deseja, anseia, da sua vontade, a palavra de Deus vai permitir que você acesse essas portas e se deleite com todo tipo de favor que essa terra tem produzido. Às vezes, você vai ouvir pregações aí fora que vão até te estimular a lutar contra os seus desejos. Mas, olha, já tentei. É cansativo, desgastante, o suficiente para te fazer desistir. E muitas vezes eu me peguei assim em embaraço. Por que o Senhor, quando me resgatou, não me tirou o desejo, não me tirou a vontade, não me tirou a vontade? Porque Ele sabia que a vontade de viver, experimentar as boas coisas dessa terra, combinada com o ouvido que promove fé, ouvir a palavra de Deus, ia fazer você experimentar as portas abertas. O Senhor resolve tudo assim, ó. Ele é poderoso para fazer muito mais do que você é capaz de pedir, mas Ele nunca se preocupou em remover de você alguns desejos, muito pelo contrário, Ele te convida para caminhar. Olha, em 2024, não se preocupe tanto com os seus erros, com as suas falhas, cultive os seus desejos embaixo de uma palavra criativa. Deus falou para você que em 2024 as portas vão se abrir. Está com vontade de trocar de carro? Esse é o seu desejo? Se quiserdes, é o seu desejo? E me ouvir. Pergunta para o Senhor então. Pergunta para Ele. É esse o carro? É essa a hora? É essa a forma? É esse o momento? E comerás o melhor dessa terra. Os leões reinam porque falam. Eles não falam de maneira literal como nós, mas falam com comportamento. Expressam a sua objetividade, a sua coragem, a sua ousadia, quando vão na direção daquilo que eles querem. Fica claro. Esses dias, estava mostrando alguns leões para meu filho. E aí, um leão, de repente, ele viu uma manada de animais que eram presas. Quando ele viu, ele se encurvou, foi se aproximando. E quando ele assumiu o raio de ação ali, uma distância que na mente dele era
apropriada para o ataque, ele foi de uma maneira obstinada. E eram uns 30 animais que se espalharam. Mais um correu na direção em que ele ia. E ele persegue e abate. De uma maneira assim muito violenta. E ele resolve o problema. Eu falei, isso é que é determinação, é atitude. Dependente do que ele faz, olha, para você, em 2024, tem uma atitude assim, assertiva, positiva, falando das coisas que o Senhor tem cultivado no seu coração. Projeta Josué capítulo 6, verso 20. Josué 6, 20. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantado o grande grito, ruíram as muralhas. E o povo subiu à cidade, cada um qual em frente de si, e a tomaram. O cenário aqui é o povo de Deus aleluia. O cenário aqui é o povo de Deus às portas de uma promessa. A cidade de Jericó, fortemente cercada com muralhas. E a palavra do Senhor para eles era: percorra a cidade, dê voltas sobre ela. E na 7ª volta, grite. E aqui no verso 20 do capítulo 6, a Bíblia fala que o povo gritou e os sacerdotes tocaram as trombetas. E as muralhas ruíram, caíram. E então eles tiveram acesso. Quando João tem uma visão do Cristo ressurreto, a visão do trono de Deus, está lá em Apocalipse no capítulo 1. Ele vê Jesus e ele descreve Jesus uma espada na boca. Uma espada cortante no lugar da língua. Porque na nova aliança, o seu instrumento de batalha está na sua boca. A arma da conquista, o instrumento da edificação, a atitude positiva, o foco e a determinação, parte daquilo que enche o seu coração. Porque as coisas que encherem o seu coração é que vão saltar pelos seus nervos. Talvez você tenha dado ouvido para muitas coisas. E a Bíblia fala, se quiserdes e me ouvirdes, para de ouvir as circunstâncias, para de ouvir as pessoas, comece a expor os seus desejos e as suas vontades, a palavra de Deus. Certamente, as portas do que há de melhor nessa terra se abrirão, pode ser no nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de fé? Uma atitude faz de um leão o rei da selva. E uma atitude vai te dar acesso àquilo que o Senhor tem prometido para você e para sua casa, para a sua posteridade e para os seus filhos. Amém? Nós vamos cantar uma música. E enquanto canta, eu quero te desafiar. A exemplo desse povo aqui, que deu uma voz de comando na face dessas muralhas e elas ruíram, eu quero te desafiar a falar dos seus sonhos para o Senhor. Falar das portas que tem gerado expectativa no seu coração de que se abram em 2024. Talvez você já tentou muitas vezes. Talvez você já começou e parou. Talvez você já forçou o acesso. Talvez você já até se intimidou e nem quer mais. Isso não é para mim não. Mas eu quero te desafiar. Não importa o tamanho da muralha. Se Deus te fez ver, se Ele colocou um desejo no seu coração, fale.